sou Viviane Cristino, professora de Ciências da SME. Hoje estudaremos juntos sobre os estados físicos e as mudanças dos estados físicos da matéria. Você já parou para observar no seu dia a dia que um mesmo elemento pode apresentar forma física diferente? Não? Nunca percebeu essa variação? Então, essa matéria ela pode apresentar uma forma física diferente e isso vai depender principalmente da diferença de pressão e temperatura do ambiente. Antes de falarmos sobre as alterações dos estados físicos da matéria, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é matéria? Podemos dizer que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. E para classificar melhor matéria, podemos apontar características gerais e específicas da matéria. Como características gerais da matéria, temos massa, volume, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade e divisibilidade. Vamos pegar como exemplo a matéria ar. O ar, ele tem massa. Sim, o ar tem massa. Se pegarmos, por exemplo, uma bexiga cheia de ar e uma bexiga sem ar e colocar numa balança, vamos perceber que a bexiga que tem ar, ela tem uma massa maior do que a bexiga que está sem ar. Outro exemplo que podemos perceber essas características gerais do ar é quando a gente faz aquela brincadeira infantil de pegar uma seringa, né? A gente abre a seringa, coloca o dedo na ponta e empurra o êmbolo. A gente empurra até certo ponto e depois a gente não consegue mais empurrar. Isso é possível porque o ar é matéria, tem massa, ocupa um lugar no espaço, ou seja, ele tem um volume, tá? Que vai permitir então que a gente chegue até um certo ponto, mas não ultrapasse esse ponto por conta do seu volume. Só que a gente consegue também empurrar até certo ponto, né? Isso permite a gente perceber a característica dele de compressibilidade. Então, ele consegue ser comprimido. E outra característica que a gente observa também é a característica de elasticidade, que é quando a gente cessa a pressão do lado externo da seringa e ele retorna ao seu tamanho original. Como características específicas da matéria, temos as propriedades organolépticas. O que seriam essas propriedades organolépticas? São aquelas que estimulam os nossos 5 sentidos. Você se lembra deles, né? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Outra característica também específica da matéria são as propriedades funcionais, como ácido, base ou sal. Temos as propriedades químicas e também as propriedades físicas, solubilidade, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, tenacidade e dureza. Por exemplo, tenta misturar a água e o óleo, percebemos que eles não vão se misturar. Então aqui a gente tem a água e o óleo e eles não se misturam. A gente pode mexer, mas depois de um tempo eles vão se separar. Por quê? Eles apresentam solubilidade diferente. Apesar da água ser solvente universal, ela não consegue solubilizar o óleo por conta das características dele. Outra coisa que a gente consegue observar também nesse mesmo exemplo é que eles possuem densidades diferentes. E o que quer dizer isso? Quando o óleo ele consegue ficar sobre a água porque ele tem uma densidade menor que a água e por isso ele consegue ficar sobre ela. Nós podemos até construir uma torre com diferentes materiais líquidos que a gente tem em casa mesmo, construir o que a gente chama de torre líquida. Fica um experimento bem bonito e você pode tentar fazer em casa. A matéria na natureza pode ser encontrada em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. O que determina o estado em que a matéria se encontra é a proximidade das partículas que a constituem. Essa característica, ela obedece 2 fatores. A força de coesão, que faz com que as moléculas se aproximem uma das outras,
E a força de repulsão, que faz com que as moléculas se afastem umas das outras. Observamos que no estado sólido, um cubo de gelo, por exemplo, tem uma forma fixa, um volume fixo e não sofre compressão. Então, no estado sólido, as moléculas elas estão muito coesas, estão muito unidas e não se deslocam. Já no estado físico líquido, a força de repulsão vai predominar um pouco. A gente observa que o estado líquido, as moléculas estão mais afastadas do que no estado sólido. E aí a força de repulsão é um pouco maior. E os elementos nesse estado, eles vão ter um volume fixo, porém, ele vai ter uma forma variada. Então, aqui, a gente percebeu que, colocando nessa taça, a água, né, na forma líquida, numa taça, ela tomou a forma da taça. Se eu tivesse colocado em um copo quadrado, ela teria tomado a forma do copo quadrado. No estado gasoso, o movimento das moléculas é muito maior do que no estado líquido e sólido, e as forças de repulsão predominam nesse estado. A gente pode observar que as moléculas nesse estado, elas estão então mais afastadas, né? E aí o seu volume vai variar, a sua forma vai variar. Ela tem uma grande capacidade de compressão e tem uma capacidade então de compressão e de expansão facilmente, né? Os elementos gasosos eles vão tomar também a forma do recipiente que o contém. Como um exemplo que a gente tem aqui é a bexiga, tá? Ele toma a forma dessa bexiga. A matéria, ela pode passar de uma forma para outra. E dizemos que ocorre mudanças no estado físico da matéria. A pressão e a temperatura, que são variáveis de estado, influenciam no estado físico de uma substância que se encontra ao receber ou perder certa quantidade de calor. E ela vai então sofrer essa mudança, essa transição de estado. O esquema a seguir demonstra como se dá e os nomes dessas transições de fases. Já aprendemos que a matéria ela pode se apresentar nos estados físicos sólido, líquido e gasoso. Agora, nós vamos estudar sobre as mudanças do estado físico da matéria. Com o aumento da temperatura, nós observamos a passagem do estado sólido ao líquido através do que chamamos de fusão. Ainda a temperatura aumentando, nós podemos observar a passagem do estado líquido ao gasoso, que é chamada de vaporização. Essa vaporização pode acontecer em velocidades diferentes. Uma mais lenta evaporação, que é quando deixamos roupas no varal a secar. A ebulição, que é uma velocidade mais intermediária. Como exemplo, nós temos uma panela com água fervendo no fogão e aquele momento em que as borbulhas de água estão subindo é exatamente o momento da ebulição. E também a calefação, que é uma velocidade mais rápida de vaporização. E um exemplo é quando pingamos gotas de água na chapa quente e essa vaporização é tão rápida que as gotas de água parecem dançar sobre a chapa. Assim como a temperatura aumenta, ela pode reduzir e vemos então a passagem do estado gasoso ao líquido e chamamos de condensação. Um exemplo, nessa mesma panela que está fervendo, a água, quando evapora, entra em contato com a tampa da panela, que está mais fria por estar em contato com o ambiente externo, e acaba formando gotículas de água na tampa da panela. Com redução ainda da temperatura, nós podemos observar a passagem do líquido ao sólido através da solidificação, que é quando colocamos a água líquida em formas de gelo e colocamos no congelador. Uma outra mudança do estado físico é a sublimação, que é a passagem de forma direta do estado sólido ao gasoso ou gasoso ao sólido. Um exemplo é a naftalina,
que são aquelas pedrinhas brancas que nossas avós costumavam a colocar nos armários para espantar as baratas. Ela vai reduzindo o seu tamanho. Ela não chega a virar líquida e depois sumir. Ela sublima, ela passa do seu estado sólido direto para o seu estado gasoso. E fica aqui o alerta: a naftalina, ela libera um gás tóxico e a inalação do mesmo de forma direta e contínua pode causar câncer. Então, a OMS recomenda que não se utilize essa naftalina no ambiente doméstico, ok? Vamos cuidar da nossa saúde. Vamos ver essa mudança de um estado físico para o outro na prática? Aqui nós temos a parafina no estado sólido. Ao aquecermos a parafina, ou seja, aumentamos a temperatura, ela começa a se tornar líquida. Então, ela vai deixando o seu estado sólido e passando a líquido. Ela está sofrendo fusão. Se continuarmos esse aquecimento, conseguimos observar que agora a parafina líquida começa a sofrer vaporização e ela começa a evaporar. Então, acabamos de perceber que a parafina no estado sólido passou a líquido, sofreu fusão. A parafina já líquida passou para o estado gasoso, sofreu vaporização. E os outros dois esquemas que a gente é possível visualizar agora. Então, vocês já perceberam que às vezes a gente coloca uma garrafa gelada, de água gelada, na pia e daqui a pouco ela está molhada ao redor? A gente tem o hábito, péssimo hábito, de falar que ela está suando, mas na verdade está acontecendo condensação. Eu não tenho uma garrafa de água aqui, mas eu tenho o meu pote com gelo. E se a gente for perceber, ele está com gotas de água ao seu redor. Isso quer dizer o quê? Que o vapor de água que estava ao redor deste pote começou a esfriar, ou seja, sua temperatura diminuir quando entrou em contato com a parede gelada desse pote e condensou, formou gotículas de água, tá? E um outro exemplo mais simples é quando a gente coloca a água líquida, no estado líquido, na forma de gelo e colocamos no congelador. E aí a gente vê, então, acontecer a solidificação. Como eu já disse antes, tanto pressão quanto a temperatura influenciam no estado físico que se encontra determinada substância. A água, por exemplo, em condições normais de pressão, está na fase sólida a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius e na fase líquida em temperaturas entre 0 e 100 graus Celsius. Já no estado gasoso, em temperaturas acima de 100 graus Celsius. Podemos observar melhor isso no gráfico a seguir. Aqui nesse gráfico, nós podemos observar o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Nós sabemos que a água, em 0 graus Celsius, ela começa a sofrer fusão, que é a passagem da sua forma sólida à sua forma líquida. Então, em 0 graus, de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, a água permanece na sua forma líquida. E quando a temperatura chega, então, em 100 graus Celsius, ela começa a sofrer o que chamamos de ebulição, né? Passando, então, para a sua forma de gás, sua forma gasosa, tá? Então, em temperaturas abaixo de 0, a água fica na sua forma sólida. De 0 a 100, ela está na sua forma líquida. E de 100, acima de 100 graus Celsius, ela está na sua forma gasosa. Então, 0 é o ponto de fusão da água e 100 é o ponto de ebulição da água. Cada matéria tem o seu ponto de fusão e ponto de ebulição. A água possui seu ponto de fusão em 0 graus Celsius e o seu ponto de ebulição em 100 graus Celsius. O ouro, por exemplo, na temperatura ambiente, vai estar na sua forma física sólida, enquanto a água
vai estar na sua forma física líquida. Então, percebemos que os diferentes elementos de matérias da natureza vão se comportar de forma diferente dependendo da temperatura e pressão do ambiente e também dependendo do seu ponto de fusão e de ebulição. Agora, recapitulando, nessa aula nós estudamos sobre os diferentes estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Estudamos também a passagem de um estado para o outro, fusão, que é a passagem do sólido ao líquido, vaporização, que é a passagem do líquido ao gasoso, condensação, que é a passagem do gasoso ao estado líquido, e solidificação, que é a passagem do estado líquido ao estado sólido. Lembrando que algumas substâncias sofrem sublimação, que é a passagem do estado sólido ao gasoso ou do gasoso ao sólido de forma direta. Eu desafio você a prestar atenção no ambiente, a prestar atenção no seu dia a dia, nas suas atividades e perceber a alteração dos diferentes materiais nesse contexto, colocando em prática tudo que nós estudamos aqui hoje. Então, um beijo grande, tchau, até a próxima aula!